E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos falar sobre tudo que vai acontecer hoje entre Flamengo e Fortaleza, que acontece hoje no Maracanã às 6h30 da tarde, pelo Brasileirão Série A. O Flamengo vai enfrentar o Fortaleza hoje. E vamos ver tudo que o pessoal está falando sobre esse jogo de hoje. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. De Rodrigo Garro, meio atacante argentino do Corinthians, virá reforço do Flamengo. Essa informação se tornou uma grande bomba nas redes sociais, especialmente entre torcedores do Flamengo. Mas o que há por trás dessa história? Há alguma realidade? O Flamengo busca informações, o Corinthians topa negociá-lo? Quero começar falando sobre o Flamengo antes de gravar o vídeo. Consultei uma fonte importante do departamento de futebol que assegura que o Garro nunca esteve nos planos, que isso faz parte apenas de um movimento de torcedores que entendem que seria bacana a contratação do Garro. O Flamengo não cogita tal possibilidade. Para completar, o Corinthians assegura que não vende em hipótese alguma o Garro para outro clube de futebol no Brasil. Osmar Stabile, que é um presidente interino e que sonha em se tornar o presidente efetivo a partir de agosto, quando deve ocorrer uma nova eleição, o Osmar Stabile entende que vender o Rodrigo Garro para um rival brasileiro seria como queimar seu filme diante de conselheiros e sócios. Então, para fazer dinheiro, ele vai tentar negociar qualquer outro tipo de jogador que não o Rodrigo Garro, que é o grande xodó do torcedor corintiano. Jogador argentino de 27 anos de idade, que veste a camisa 8 e havia sido comprado na temporada passada do Talleres por 4,5 milhões de euros. Sobre a busca do Flamengo por um meio atacante, o rubro-negro não esconde que gostaria de ter alguém para jogar ao lado do Arrascaeta ou até no lugar do meio atacante uruguaio. Mas os nomes não têm a ver com o Rodrigo Garro. O Flamengo gosta, por exemplo, do Paquetá, que vive situação delicada no West Ham, gosta do Andréas Pereira, embora seja considerado muito caro, e namora há bastante tempo a possibilidade da contratação de Ezequiel Barco, argentino de 26 anos de idade, que atua no futebol russo. Os três negócios esbarram na condição financeira do clube. E você, o que pensa sobre Rodrigo Garro jogando no Flamengo? Já usou? Vai jogar com Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que está em segundo lugar com 21 pontos, um atrás do Palmeiras. O Flamengo que chegou a 21 pontos, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0, uma vitória muito boa, uma vitória convincente em cima do Palmeiras, e agora encara o Fortaleza que perdeu no meio de semana para o Racing da Argentina, mas mesmo assim se classificou em segundo colocado no seu grupo na Libertadores. Assim como o Flamengo, que apesar de ganhar de 1-0 o Deportivo Táchira, Flamengo se classificou em segundo lugar também, né, no seu grupo na Libertadores, tá? E o jogo do Flamengo com Fortaleza vai ser às 18h30 no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vai ter transmissão do Premier aí, da TV fechada. E o provável Flamengo é o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo e Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique, tá? O Fortaleza é João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Davi Luiz e Bruno Pacheco, Pochettino, Martinez, né? E Zé Wellison, Marinho, Breno Lopes e Daverson. O técnico Juan Pablo Vojvoda. Então, o árbitro da partida no Maracanã, Gustavo Ervino Bauerman. Os assistentes, Alex dos Santos, Gisele Casaril, tudo de Santa Catarina. E o VAR é o José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo, tá? Então, jogo aí muito bom aí, sempre o Fortaleza é um time hoje em outro patamar já, né? Participa de Libertadores, então o Fortaleza melhorou muito o seu patamar de uns anos para cá e tem se tornado aí um adversário duro de jogar, né? Às vezes perde, às vezes ganha. No caso do Palmeiras, o Palmeiras sempre dá jogo bom com eles aí. Então eu não acredito que não vá ser diferente, que vá ser diferente contra o Flamengo. Então vai ter bom jogo aí às 18h30 e o jogo do Palmeiras, se eu não me engano, é 19h30, tá? Então, vamos aguardar, né? Esperamos aí um grande jogo amanhã pelo Brasileiro, e aí aquele negócio, o Flamengo vai para o Mundial também, assim como o Palmeiras, seria bom já deixar bem posicionado, bem encaminhado o Brasileirão, né? Lembrando que o Flamengo tem como uma das metas focar no Brasileirão, tá? Vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Fortaleza. E o Everton da Inglaterra, a gente já sabia que ia comprar o Alcaraz, agora oficializou a compra de Alcaraz do Flamengo, tá?
O Everton ativou a cláusula de compra no contrato do meia Alcaraz e o valor de compra não foi divulgado na publicação do clube inglês nas redes sociais, né? Segundo a apuração aí da imprensa, do GE, a negociação foi finalizada nos termos acordados no empréstimo. O Flamengo vai receber 15 milhões de euros, pouco mais de 96 milhões de reais na cotação atual, e ainda a possibilidade de mais 3 milhões de euros em bônus, ou seja, mais de 19 milhões ainda em bônus, o que ultrapassaria aí os 100 milhões de reais no Alcaraz. Então, Alcaraz agora oficialmente é do Everton, né? Eu até agora não entendi por que vendeu esse jogador, tá? Eu já falei aqui várias vezes, mas foi uma opção aí do próprio Alcaraz sair do Flamengo após uma conversa que ele teve com o Felipe Luiz, o qual o Felipe Luiz confirmou e falou dessa conversa que ele não teria espaço nesse time do Flamengo pelas características pessoais, tá? Vamos que vamos. E o Gonzalo Plata tá numa novela aí, né, velho? A gente trouxe ontem aqui o absurdo que o técnico do Equador, mais o médico do Equador foram na casa do Gonzalo Plata, acho que foi no Rio, foram lá, fizeram procedimentos sem o conhecimento do Flamengo para tentar fazer com que ele volte antes da hora, antes do que está programado aí pelo Flamengo. O Flamengo, na verdade, não deixou nenhuma programação para ele, tá se recuperando e conforme vai melhorando, aí eles vão atualizando a data. Mas o fato é que não tem data atualizada e os caras do Equador estão desesperados para que ele jogue lá no Equador nas eliminatórias, né? Essa que é a verdade. E aí pode ser prejudicial para o atleta e também para o Flamengo, né? Porque o Flamengo entende, pelo departamento médico, que ele não está pronto ainda, não está na hora de ele voltar. Mas o pessoal do Equador o convocou mesmo assim, mesmo com o pedido do Flamengo para não convocar o Plata, eles convocaram mesmo assim, o que indica que eles vão utilizar o Gonzalo Plata com ou sem infiltração. Isso aí não pode ser bom, não pode dar bom. Aí o Flamengo, eu não sei como é que vai fazer, se vai reclamar na FIFA ou não. Sei que tá aí um atrito velado aí, uma troca de gentilezas entre as duas, entre a Federação Equatoriana e o Flamengo, nada legal, tá? O que fizeram também, eu considero que não poderia, né? Mas muita gente tá culpando o Plata. O Plata tem que ser punido. Cara, se coloca no lugar dele, eu não sei como é que funciona isso, se a federação convoca, ela tem direito de fazer alguma coisa, sugerir médico ou não, se o jogador pode se tratar com outro médico ou não, aí sinceramente não sei. Mas eu imagino que não seja culpa dele que está no meio disso tudo. Imagina os caras convocando ele para jogar pela seleção equatoriana e ele sem condições, os caras vêm e prometem que vão dar condições para ele. Não, vamos fazer um procedimento aqui que você vai sarar antes e vai poder jogar. Sei lá. Vamos aguardar o desenrolar disso aí, mas não tá bom não, tá aí uma bagunça aí, uma guerra de gentileza entre o Flamengo e a Federação Equatoriana, beleza? O que você acha? Por gentileza, colocar aí na tela a provável escalação do Flamengo e a provável escalação do time do Fortaleza, tá? Enquanto o Isaac tá aí ativando, tá? Vou pedir, pronto, tá aí. Vou passar aqui para vocês a do Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Pelo lado do Vodivoda, João no gol, Brits na lateral direita, Kusevic e Gustavo Mancha na zaga, Bruno Pacheco, lateral esquerda, Martínez, Pochettino e Caleb no meio, Pikachu, Breno Lopes e Lucero no ataque. Essa é uma probabilidade da escalação Fortaleza e também Flamengo. Primeiro falando sobre o time do Fortaleza, André, para depois a gente aprofundar um pouco mais sobre o rubro-negro, o Fortaleza veio de uma classificação suada na Libertadores, quase é desclassificado. Vi, inclusive, nos noticiários no Ceará, que está vivendo um momento muito abaixo, né? Com crises, treinador sendo questionado, presidente sendo questionado. O Marcelo Paes até postou no Twitter dele que vai ter uma barca. Assim, nada profissional, né? Um presidente vindo em rede social falando que o clube dele vai fazer uma barca. E hoje o Fortaleza, ele é o primeiro time fora do Z4. Está basicamente no CC1 ou 2 pontos ali fora da zona de rebaixamento. Tem algumas dúvidas para a escalação de hoje, principalmente ali se o Rossetto ele seria titular ou não, mas também tem ausências, né, de jogadores que foram expulsos e outros que acabaram sentindo nessa Libertadores.
Então, o Vojvoda deve promover algumas alterações aí no setor. Mas o que tem acontecido com o trabalho do Fortaleza? O que tem acontecido com o Vojvoda, que sempre foi um ótimo técnico? Como esperar esse time hoje tentando conseguir uma vitória fora de casa? Fortaleza que também tem um desgaste maior, diga-se de passagem, né, André? Porque viajou para a Argentina, agora viaja para o Rio. E um time do Ceará, por exemplo, tem muito mais desgaste, porque ainda tem a Copa do Nordeste, do que, por exemplo, o Rubro Negro, no campeonato que participa por aqui. Fica à vontade. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. E vimos um pouco, né, sobre esse jogo de hoje que acontece entre Flamengo e Fortaleza, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Vimos um pouco também, né, sobre algumas notícias sobre alguns jogadores do Flamengo, né, que não estarão mais no Flamengo, como Alcaraz. E um pouco de plata, né, sobre a lesão dele, né, que ele provavelmente não volte tão cedo para o Flamengo devido a essa lesão que foi um pouco grave. Vimos também, né, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje, né, que é com provavelmente o Flamengo vai entrar em campo com Rossi, Léo Ortiz, Wesley, Léo Pereira, Alexandro, Gerson, Everton Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Everton. Esse é o time, né? Provavelmente, não é certeza, mas é o provável time do Flamengo para esse jogo de hoje contra o Fortaleza. Lembrando também, né, que um antigo jogador do Flamengo muito querido, Davi Luiz, né, atualmente joga no Fortaleza, né? E vai vir enfrentar o Flamengo nesse jogo de hoje. E aí, o que vocês acharam dessa provável escalação do Flamengo e também sobre suas essas notícias? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Se você gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.